Coríntios capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Amém? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quem for salvo pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. Nós olhamos na Escritura como um todo, que Deus sempre apresenta uma ideia de progresso e progressividade. Primeiro ele forma um homem, depois ele forma uma mulher, e ele diz que eles devem ser fecundos, e encher e povoar a terra. De modo que a partir daquele casal, famílias e nações iriam ser formadas. Uma ideia de progressividade. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que tudo começa em um jardim. Mas no final, lá em Apocalipse, tudo acaba numa cidade. Progressividade. Quando nós olhamos para o sacrifício do cordeiro no lugar de Isaac, nós vemos que um cordeiro morre no lugar de uma pessoa. No livro de Gênesis. No livro de Êxodo, um cordeiro morre nas várias casas, em libertação, celebração da Páscoa, para que o povo, a nação de Israel, fosse libertada do Egito. No livro de Levítico, nós vemos que um só cordeiro morre para toda a nação, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur. Em João, no capítulo 1, nós vemos que João Batista está batizando, fazendo aquilo que foi chamado para fazer, João Batista batizando. E no meio da multidão ele olha e vê um homem diferente dos demais. E diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um homem, famílias, uma nação e o mundo todo. Progressividade. Quando nós olhamos então para a Escritura, nós percebemos a necessidade, a importância que Deus dá ao crescimento. Um amplo crescimento. O propósito geral de Deus é que todos os seres humanos cresçam física, mental e emocionalmente. É muito triste quando alguém não cresce. É igualmente triste quando nós olhamos para a igreja e vemos que, ao invés de nós termos alcançado patamares maiores, nós continuamos uma espécie de creche espiritual. Há uma expressão muito usada dentro da psicologia, principalmente por Freud, que ele diz que é um regresso infantil. Pessoas que já eram para ter alcançado a maturidade estão presas numa espécie de creche mental. Isso acontecia na igreja de Corinto. Aquela igreja já era para ter mestres e doutores. Entretanto, Paulo diz no capítulo 3 que eles eram como meninos. Meninos por quê? Porque dentre deles havia partidarismos, divisões, dissensões. Infelizmente, naquela igreja, eles estavam firmados nos rudimentos, em vez de progressividade. Infelizmente, há muitos crentes presos ainda nos primeiros passos. Não se desenvolveram, não se aprofundam, estão sempre bebendo o leite espiritual. Crentes imaturos, sempre empolgados com a superficialidade, não demonstrando nenhum interesse no aprofundamento. Não querem um alimento sólido. E não têm gosto pelo estudo meticuloso da Escritura. De modo que, se nós forçarmos um pouco mais, as crianças perceberemos que, se elas se alimentarem como nós nos alimentamos, elas poderão morrer. Imagine a Aurora com 6 meses de idade, dá na telha a mim, da Jamila e fala: vamos dar um mocotó para ela comer. Não dá. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu preciso que vocês entendam, irmãos de Corinto,
que eu tenho algo mais profundo para ensinar, mas vocês precisam sair da superficialidade. Há uma síndrome de Peter Pan que assola muitas vidas. Pessoas que não querem crescer, querem um evangelho superficial, um evangelho sem graça, a famosa água de salsicha. Não quero um evangelho com profundidade. Não quero evangelho enraizado na Escritura. Na verdade, eles nem podem, porque se assim fizerem, vão morrer. O alvo de Deus para nós hoje é o crescimento, maturidade, aprofundamento e edificação da nossa fé. Portanto, hoje Deus está rompendo com essa síndrome do Peter Pan. Está rompendo com a superficialidade da nossa vida cristã. Está nos chamando para níveis mais profundos de conhecimento dele próprio. Deus está dizendo a mim e a você, em 2025, você precisa crescer. Em 2025, você precisa amadurecer. Chega de inanição, chega de raquitismo, chega de nanismo espiritual. Nós precisamos dar passos mais largos rumo à profundidade em Deus. Em algumas áreas da nossa vida cristã que nós precisamos crescer respaldadas na Escritura. Primeiro, nós precisamos crescer em fé. Repita comigo, nós precisamos crescer em fé. Obviamente, sem fé é impossível agradar o crente é aquele indivíduo que ele acredita em algo. O discípulo é aquele que segue alguém por acreditar na sua metodologia e na sua crença. Mas fé é mais do que credulidade ou superstição. Fé é confiança. O crente é aquele indivíduo que colocou sua confiança em Jesus, que aceitou Jesus como seu Salvador e confia nas promessas da redenção. Portanto, a fé não é algo estático. A fé é algo progressivo, crescente e vivo. Jesus olha para os discípulos no meio da tempestade e vê eles desesperados e diz: homens de pequena fé. Lucas capítulo 17, versículo 5. Os discípulos pedem: Senhor, aumenta-nos a nossa. Jesus compara a fé a um grão de mostarda. A um grão de mostarda. De modo que a fé ela deve ser crescente. É pequena no início, mas ela floresce, ela cresce, ela aprofunda-se em Deus, enraiza-se em Deus e vai dando frutos. De modo que a fé, ela é necessária para o nosso crescimento. E como eu cresço em fé? Vivendo com Deus. Você cresce em fé vivendo com Deus. Sofrendo com Ele, se alegrando com Ele, tendo problemas de saúde com Ele, sendo curado com Ele, tendo problemas financeiros com Ele, recebendo a provisão com Ele, enfrentando problemas familiares com Ele, vencendo problemas familiares com Ele, de modo que a nossa fé ela deve começar pequena e crescer. Eis a questão: será que a nossa fé tem crescido ou regredido? Será que hoje eu acredito mais, eu confio mais do que no passado? Segundo, repita comigo, nós precisamos crescer em amor. Precisamos crescer em amor. Jesus resume a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao. João resume em 1, dizendo: quem ama a Deus obrigatoriamente deve amar o próximo, porque não tem como eu amar a Deus e aborrecer o próximo. Se eu fizer isso, eu sou mentiroso. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10, que a fé é o cumprimento da lei. O amor é maior que a fé e é maior que a esperança. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13,
13. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, o amor, dentre estes três, mas o maior é o amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. 1 Tessalonicenses 3, 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Precisamos crescer e transbordar em amor. Amor. Nós precisamos amar mais hoje do que amávamos ontem. É fácil? Não. E como eu cresço em amor, pastor? Olhe para a cruz. Não sei se já percebeu o quão ruim você é. Você é muito ruim. Mas Jesus te amou mesmo assim. E se Ele amou você na sua ruindade, quem somos nós para não amar o outro na ruindade dele? Quando você vê alguém e vira para você e fala assim, fulano de tal falou mal de você, fala, rapaz, eu sou muito pior do que ele pensa. Por isso nós crescemos em amor. Porque eu olho para a cruz e vejo, realmente eu não merecia essa graça. Realmente eu não merecia ser amado. E se eu não merecia ser amado, eu preciso amar o meu irmão que também não merece o meu amor. Então olhe para a cruz. Cresça em amor. E amor é mais que sentimento, amor é serviço. Porque eu preciso abrir um parêntese aqui que é necessário. Hoje em dia tem se falado muito sobre sentarmos na mesa, estarmos na mesa, participarmos de cafés com os nossos irmãos, mesa posta e assim em diante. Meu irmão, amor e igreja não é sentar com mesa posta. Amor na igreja é serviço. Isso é amor. Obviamente eu amo um expresso, um ristretto. Eu sou apaixonado por café. Mas não adianta eu tomar café na casa do meu irmão, ou ter um momento de cafezinho à mesa, e não servir o próximo. Existe uma responsabilidade na nossa pergunta. Se você pergunta para alguém, meu irmão, está tudo bem? Ele fala, está mais ou menos. É sua responsabilidade ajudá-lo. Como? Orando, pedindo graça, força. Mas criou-se essa cultura de que unidade na igreja é sentar para tomar café. Não. Unidade na igreja é eu sentir a dor do outro. Eu ver o sofrimento do próximo e falar, eu vou te ajudar. Eu me alegrar com a conquista do outro. Eu entender que sem ele, sem um próximo, eu sou incompleto. Isso é amor, isso é serviço, isso é crescer em amor. Terceiro, repita comigo, nós precisamos crescer em conhecimento. Fé, amor e conhecimento. Se existe algo que Deus abomina, é o emburrecimento intelectual. Ah não, é porque eu sou humilde. Não tem essa de ser humilde. A Bíblia diz, cresçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E humildade não tem nada a ver com ignorância. O meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos de conhecimento, porque coração cheio e mente vazia vira fanatismo e pragmatismo. Precisamos crescer, entender que conhecimento é muito mais do que ler a Bíblia, ler um livro de teologia, não. Conhecimento é eu me relacionar com Deus. Eu preciso crescer em conhecer a Deus. Eu preciso crescer em conhecê-lo na sua palavra, na oração, no jejum, na vida com Ele. Afinal de contas, nisso consiste a vida eterna. Conhecer ao Senhor. Conhecemos-o pessoalmente na nossa salvação. Conhecemos progressivamente na nossa santificação. E conhecemos Ele perfeitamente na eternidade. Por isso, precisamos crescer, avançar, progredir em conhecimento.
Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você ficou se questionando se de fato aquilo que você aprendeu a sua vida inteira era o correto? Será que eu aprendi certo? Por isso nós precisamos de conhecimento. Porque o meu desejo como pastor é tirar os freios e deixar que você pense através do Evangelho, que as lentes do Evangelho sirvam de um meio para você enxergar as coisas. Eu não estou aqui para dizer o que você deve e não deve fazer, a Bíblia diz isso. Eu estou aqui para mostrar para você que o Evangelho é a lente que conduz a sua caminhada. Abra a sua Bíblia comigo. Filipenses 3, do 8 ao 10. Filipenses 3, do 8 ao 10. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que é o tema do nosso ano. 2 Pedro 3, 18. 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu crescer só em graça, eu serei devoto. Mas se eu crescer só em graça e não crescer em conhecimento, posso me tornar religioso. Se eu crescer só em conhecimento e não crescer em graça, posso ser cético. Então preciso de doutrina para a cabeça e graça para o coração. Nós precisamos entender que o Evangelho nos convida ao crescimento do Senhor. E aquele negócio da letra mata é uma mentira. Leia e leia mais, você não tem como morrer. Uma coisa eu aprendo: quando mais você lê, apaga. Apaga o quê? Fogo falso. Fogo falso apaga fácil. Mas o fogo do Espírito é aquecido. O fogo do Espírito desperta em nós o desejo por conhecer ao Senhor. Quarto, cresça em santidade. Repita comigo: devemos crescer em santidade, fé, amor, conhecimento e santidade. Devemos crescer em santidade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem prestou muito bem atenção na escola bíblica dominical hoje, você aprendeu algo interessante que nós chamamos dentro da teologia, principalmente na soteriologia, de ordo salutis, ou ordem da salvação, que é o processo de salvação do ser humano. Salvação, ao mesmo tempo que é um ato, ele é um processo, ele é um ato. O ato da eleição, a presciência de Deus em escolher a sua igreja. O ato da regeneração, onde nós recebemos a nossa nova natureza em Cristo. E comitantemente com nosso novo nascimento, nós recebemos a fé, que é o ato de crer em Deus. Nem a nossa fé é nossa, a nossa fé é um dom de Deus. Depois disso, nós vemos o outro ato, que é o ato da nossa justificação, onde nós mudamos o nosso status de sentenciados para justificados. Depois nós temos o ato da adoção. Nós não éramos filhos e agora somos filhos de Deus. Depois nós temos a santificação, que é um processo. Santificação não é ato, é processo. E Paulo expressa muito bem e conclui isso com a glorificação, que é um ato ao qual nós seremos transformados à imagem e semelhança de Deus em sua perfeição. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletido como espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Primeira coisa, a expressão usada por Paulo ali para transformar é metamorfo. É a mesma expressão usada na transfiguração. Paulo está dizendo, assim como Cristo viveu esta metamorfose na sua transfiguração,
nós somos chamados a esta mudança, essa transfiguração do nosso caráter, para sermos imagem e semelhança de Cristo. Todas as coisas cooperam para o nosso. O que são todas as coisas, gente? São todas as coisas. Tudo coopera para o seu bem. Sofrimento, tribulação, alegria, angústia, bênção, problema, tudo coopera para o seu bem. E qual é o seu bem? Ser imagem e semelhança de Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós somos transformados à imagem de Cristo. Além disso, a santificação é um processo gradual. Ele diz, estamos sendo transformados de glória em glória. Ninguém vira um crente saudável de uma hora para outra. É um processo. Mas uma coisa é certa, se você em 2024 não estava tão bem como você estava em 23, há um problema. E se no final de 2025 você não for melhor do que o dia de hoje, estamos vivendo um problema. Porque você precisa melhorar. Você precisa ser mais crente hoje do que você era ontem e menos do que você será amanhã. Martinho Lutero diz, vivamos como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Progressividade. Nós devemos crescer num processo de santificação. Nossos temperamentos precisam ser mudados, adestrados. Nossas paixões controladas e nosso egoísmo deve ser morto. Porque antes da nossa transformação e ressurreição, passaremos pela cruz. Nós precisamos morrer para que Cristo nasça em nós. Você entende isso? A mortificação da nossa carne. Eu hoje preciso ser mais crente do que eu era ontem. E como isso acontece, pastor? Terceiro ponto. Através da obra do Espírito. A santificação não é algo externo. O segredo da santificação não é que nós esforçamos para viver como Cristo, mas que Cristo vive em nós. Você entendeu? Santificação não é um esforço para parecer com Cristo, mas deixar que o seu coração seja morada do próprio Cristo. Há um teólogo que diz assim, o caráter cristão não se adquire pela laboriosa aquisição de virtudes que vêm de fora, mas pela expressão da vida de Cristo a partir de dentro. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Não adianta você se chicotear, se flagelar, fazer propósitos e campanhas, se Cristo não nascer em você. Às vezes o problema não é de santificação. Às vezes o problema é de conversão. Porque não dá para um salvo viver como um ímpio. E não dá para um ímpio viver como salvo. Precisamos crescer em primeiro lugar em fé, em amor, em conhecimento e em santidade. Mas se eu crescer só em fé, serei pragmático e fanático. Se eu crescer só em amor, eu serei liberal, libertino. Se eu crescer só em conhecimento, eu serei cético. E se eu crescer só em santidade, eu serei religioso. Esse crescimento precisa ser orgânico. Não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Minha relação com Deus, minha relação com o próximo, minha relação comigo mesmo deve estar equilibrada. Porque não adianta eu ter uma relação vertical com Deus e não ter uma relação horizontal com o meu próximo. Paulo escreve aos Efésios dizendo que a verdadeira santidade não é somente a nossa relação com Deus, mas eu desaguardo a nossa relação com Deus na vida do próximo. Aquele que roubava não rouba mais, antes ele trabalha e ajuda, e por assim diante. Por isso nós precisamos crescer nessas 4 esferas de modo uníssono, coeso. Mas como eu cresço, pastor? Nós crescemos através do leite espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo.
se é que já provaste que o Senhor é benigno. O leite espiritual aqui é o que está relacionado no capítulo 1, versículo 23 e 24 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 e 24. 1 Pedro 1, 23 e 24. Sendo novamente gerados, não pela semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou a erva e caiu a sua flor. Ele está citando uma fraseologia dos profetas do Antigo Testamento. Qual a intenção de Pedro aqui no capítulo 2, versículos 2 e 3? É dizer que aquela mesma palavra que nos gerou é a palavra que nos faz crescer. A palavra gerada em nós, a palavra que nos regenerou, é a mesma palavra que nos faz crescer. Viva e permanente. Mas o que é esse leite espiritual? Aqui Paulo está fazendo uma clara referência à palavra de Deus, sendo compreendida. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. A Bíblia é uma história sobre Jesus. E nós não somos o prumo da Bíblia. Jesus é o centro da Bíblia. Nós não passamos de nota de rodapé. Então não adianta eu pegar a Bíblia e usá-la como caixinha de promessa. Eu preciso entender a história por trás da Bíblia. Criação, queda, redenção e consumação. Eu preciso ter a lente do Evangelho para conduzir meu dia a dia. Eu preciso de uma cosmovisão bíblica para que eu possa fundamentar a minha vida em Cristo. Ou seja, não adianta eu achar que eu serei um crente maduro e não ler a minha Bíblia. Hebreus 5, versículos 11 e 14. Hebreus 5, 11 e 14. Hebreus 5, 11 e 14. Hebreus 5, 11 ao 14. Do qual muito temos a dizer, difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, de mantimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Você imagina você chegar no céu, obviamente estou fazendo ilustração, Deus olhar para você e falar: eita, você seria uma potência na minha mão. Mas você não cresceu. Ah, se você soubesse o que eu tinha para você, mas você não quis crescer. Quem dera nós pudéssemos experimentar de fato aquilo que Paulo está escrevendo aos Coríntios. Um mantimento sólido. O que o escritor aos Hebreus diz: um mantimento sólido. Quando comemos da Escritura, ela nos alimenta e nos satisfaz. Muitas vezes a palavra ela é comparada à comida. Salmos dizem que ela é doce, mais doce que os favos de mel. Quando comemos essa palavra, ela gera alegria e gozo em nós. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. A tua palavra foi para mim como gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Salmo 1, a partir do verso 1. Salmo 1, 1. Salmo 1, 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu na lei do Senhor. O que é prazer?
é fazer algo sem obrigação. Ah, não, vou ler a Bíblia hoje aqui porque eu tenho que fazer o meu devocional. Não. Isso não é prazer. Prazer, você gastar um tempo. É o tempo que você gasta com outras coisas. É o prazer de estar junto, de conhecer o Senhor. Precisamos ter prazer na lei de Deus. Não sei você, mas qual foi a última vez que você leu a Bíblia sem estar pensando no seu devocional? Você leu a Bíblia porque você precisava ler. Não estou falando ler para preparar sermão, porque isso a gente faz. Meu olho é acostumado, se eu ler o texto eu já divido em 3 pontos e acabou. Mas não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo, olha, você tem que ter prazer. Satisfação. Contentamento na lei do Senhor. Spurgeon diz, uma Bíblia que está caindo aos pedaços, normalmente pertence a alguém que não está em pedaços. Se nós banquetearmos da Escritura somente aos domingos, em congresso, em conferências, dificilmente seremos saudáveis. Você já viu uma criança comer uma vez no ano e ficar saudável o ano todo? Não dá, ela vai morrer. Será uma criança raquítica. E a pergunta é, você já leu sua Bíblia hoje? Estou falando do domingo, dia do Senhor. Já leu sua Bíblia hoje? Como nós queremos ser maduros se o leite espiritual não tem chegado à nossa boca? Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, abandone a superficialidade. Conheça a Cristo. Viva uma vida mais profunda nele. Segundo lugar, não basta o leite espiritual, nós precisamos de um lar feliz. Psicólogos dizem que o ambiente familiar talvez seja a principal estrutura para o crescimento emocional de uma criança. De modo que nós pensamos vida cristã muito individualizada. Jesus morreu por mim. E sim, ele morreu por você. Mas não morreu só por você. Abandone seu ego. Abandone seu narcisismo, seu egocentrismo. Ele morreu por nós. Para criar e fazer um povo zeloso de boas obras. A igreja. Ele morre pela igreja. E quando nós nascemos para uma família. Nós não nascemos sozinhos. Não existe órfão no reino de Deus. Nós estamos sendo chamados pelo Senhor para uma vida mais profunda de comunhão com a igreja. Um lar feliz. Gente, eu não estou falando que a nossa igreja é perfeita, porque ela não é. Assim como não existe igreja perfeita. Se tem gente, dá problema. O único jeito para uma igreja ser perfeita é se morrer todo mundo. Aí ela vai ser perfeita. Mas se tem gente, dá problema. Mas o convite do Evangelho a nós é que a gente saiba que a igreja é uma incubadora de virtudes. Crianças ainda não formadas são colocadas na igreja e crescem. É essa a intenção da igreja, formar pessoas, solidificar vidas, para que elas se pareçam com Cristo. E não é possível crescer sem congregar. Não é possível. É impossível. Sabe por quê? Porque você não é um Rambo. Porque tem gente que acha que é Rambo. Eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Até a coisa apertar. E quando aperta, ele vem correndo. Deus, quando vê que você está distante dele, ele usa um megafone chamado sofrimento. Ele aumenta. Ele fala, opa! Jesus está me chamando para algo mais profundo. Então, se você não quer sofrer, aproxime-se de Deus. E não é possível ser saudável e não estar em comunhão com a igreja, gente. Não é possível. Eu digo isso porque eu fiquei 11 anos na itinerância. Eu fiquei mais de 3 meses sem vir para a igreja, porque não tinha agenda. Eu pregava todo final de semana. Chegou um momento que eu falei para o meu pai, pai, eu não sou mais crente. Eu pregava quinta, sexta, teve semana que eu preguei 6 vezes. Eu
falei, pai, eu não sou mais crente. Eu me sinto distante da igreja. Eu me sinto distante dos irmãos. As pessoas me contam as coisas, eu falo, é verdade, eu nem sei quem é, porque eu não vejo essa pessoa. Nós precisamos congregar, entender que a igreja é sim uma incubadora de virtudes, formando Cristo em nós. E Paulo diz aos Gálatas, meus irmãos, eu sofro dores de parto, para que Cristo seja gerado em vocês. Portanto, para crescermos, nós precisamos estar numa família saudável. Ser membro de uma igreja não é uma opção, mas é uma necessidade. Porque o rebanho que anda unido obriga o leão a dormir com fome. Se nós dermos as nossas mãos, Satanás não encontrará brecha na sua casa, na sua família, na sua profissão, no seu lar, porque nós taparemos as brechas uns dos outros. Abandonemos o nosso ego e vamos pedir ajuda uns aos outros, porque nós precisamos de ajuda. Somos uma comunidade chamada ao crescimento, chamada à intimidade, à comunhão em Cristo. Por isso, nós precisamos do leite espiritual e de um lar feliz. Infelizmente, nós parametrizamos a igreja com questões secundárias. Igreja boa é essa, igreja boa é aquela. Irmão, igreja boa é que prega a Bíblia. Eu tenho irmãos aqui na igreja que vieram de outras igrejas que falam, eu estava preso, mas agora eu entendo o Evangelho. Uma igreja bíblica. Não temos poltronas, não temos um LED, não temos o ar-condicionado, mas temos a Bíblia sendo pregada de domingo a domingo para a nossa saúde. Isso basta. Isso é suficiente. Um lar feliz, edificado na palavra. E deixa eu te falar um negócio, eu não quero te assustar. Mas Deus é especialista em nos quebrar. Ele é um oleiro divino. E Ele pega este barro que é a nossa humanidade toda cheia de caco, velha natureza, e começa a nos moldar de dentro para fora, a fim de que nós possamos parecer com Ele. E ao longo dos processos de crescimento, normalmente se quebra. Normalmente quebra. Normalmente dá errado. Sabe por quê? Porque vai ter uma hora que você vai virar e falar, ah, Deus, eu não sei se eu quero mais, eu estou cansado. Aí quando você vê, já quebrou. Aí Ele vem e refaz de novo. A grande questão é que Deus é especialista em reciclagem. Ele nos refaz. Ele é o carpinteiro por excelência. E Ele sabe trabalhar em todo tipo de madeira. Não tem madeira ruim para Cristo. Ele trabalha em tudo quanto é tipo de gente. Ele trabalha na aroeira. Ele trabalha nas madeiras mais fáceis, nas madeiras brutas, mais difíceis. Ele trabalha em todo tipo de madeira. E o que é interessante é que Ele tem o cinzel da dor, o martelo da aflição, a plana das circunstâncias adversas para nos moldar. E Deus vai te moldar, meu irmão, você querendo ou não. É inevitável. Mas a boa notícia é que durante a poda é quando mais o agricultor se aproxima da árvore. Para regar, ele rega de longe. Quando ele planta e deixa lá. Mas quando ele vai podar, ele precisa se aproximar e saber onde ele está cortando. É durante a poda que mais Deus se aproxima de nós. E como diz John Stott, louvado seja Deus, que a tesoura de podar está em mãos seguras. Ele sabe onde Ele está podando. Ele sabe onde Ele está mexendo. Então, durante o molde, durante a poda, durante o processo de carpintaria, Deus está próximo a nós. E os desertos, às vezes, são necessários para que a gente conheça o Senhor. Eu estava lendo o livro de Êxodo esses dias. Eu percebi algo interessante, que o livro de Êxodo é de fato um chamado ao conhecimento de Deus. Capítulo 3, Deus chama a Moisés para conhecê-lo. Moisés,
eu quero que você me conheça, o Yahvé, o Yahweh, o tetragrama, eu quero que você me conheça, falando através da sarça ardente. Você vai falar através de mim, que eu vou libertar o povo do Egito. Ele vai no faraó e fala, faraó, eu vou libertar o povo do Egito. Deixa eu sacrificar o faraó. Quem está mandando você falar isso? O Senhor. Eu não conheço o Senhor. Aí Deus fala, você não conhece? Você vai conhecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pragas. Depois das 10 pragas, Deus fala, agora o Egito conhece que eu sou o Senhor. Para alguns ele se revela na sarça, para outros ele se revela na praga. Depois disso tudo, o povo é liberto, acontece a travessia do Mar Vermelho, e eles cantam lá no capítulo 14 e capítulo 15, hoje sabemos quem é o Senhor. Depois, ele faz o tabernáculo, ele se revela no tabernáculo. Ele faz aliança, se revela na aliança. De modo que o livro de Êxodo é Deus se revelando de muitas formas. Como nuvem para aplacar o calor, como coluna de fogo para aplacar o frio, como uma chuva de cordonizes, como água amarga virando água doce, de inúmeras formas. Mas no capítulo 33, eu olho para Moisés fazendo algo que, eu falo, meu Deus, que graça que esse homem teve. Ele viu tudo isso. Ele fala, Senhor, me mostre sua glória. Ei, ele viu tudo isso, ele viu as 10 pragas, ele viu a Páscoa, ele viu Deus falando na sarça, ele viu o mar se abrir. Gente, se eu visse um córregozinho velho de um lado para o outro abrindo, e eu passando no meio, meu Deus, é muita glória. Imagina o mar continental abrindo. Ele fala, não, negócio de chuva de cordonize, pão vindo do céu, não. Senhor, eu quero conhecer a tua glória. Esse é o chamado de Deus a nós hoje. Para que a gente saia das águas dos tornozelos e entre mais fundo, de modo que a gente perca completamente as nossas forças no rio de Deus. Por isso, cuide da disciplina espiritual. Seja diligente na oração, na leitura bíblica, em participar da igreja, participar dos cultos, ir à Santa Ceia. Faça bom uso dos seus domingos servindo a Deus. Leia livros úteis, procure amigos salvos, empenhe-se em servir ao Senhor. Nunca deixe de confessar os seus pecados, nem acumule pecados não perdoados. Não abrigue em seu coração raiz de amargura. Acima de tudo, renda-se sem reservas diariamente à ação do Espírito Santo. Cresça. Cresça. Alguns anos atrás, eu devia estar, não lembro, devia estar entrando na vida adulta. Estávamos saindo aqui de uma, acho que escola bíblica, ou era convenção, porque era separado no passado, né? Uma era em junho, outra em julho, outra era em novembro. Eu não lembro qual das duas. Mas Deus usou um irmão para falar o seguinte: Aaron, eu tenho pressa em você. Eu não entendi muito bem. E ele continuou dizendo, eu tenho pressa em você. E como eu tenho pressa, eu vou te colocar na fornalha, onde muitos nunca passarão. Mas eu tenho pressa em você, porque eu preciso que você cresça. Esses dias eu parei para pensar, do ano de 2020 a hoje, parece que as coisas só ficam mais difíceis. Eu entendi exatamente aquilo que Deus falou comigo anos atrás. Quando Ele tem pressa na vida de alguém, normalmente Ele coloca esse alguém na fornalha, porque ele tem jeito de vaso, ele tem forma de vaso, só que ele está cru. Ele precisa cozinhar, ele precisa crescer, precisa assar. Uma coisa é certa, nem todos crescem na mesma velocidade, mas uma coisa é, nós estamos crescendo ou não? Se tem crescido, você continua como um menino na fé, com a síndrome do Peter Pan. Eu preciso que você compreenda exatamente o chamado da graça minha a você. Aqueles que Ele quer usar, normalmente passarão por mais aflições do que os outros. Eu não conheço um bom pregador que nunca passou pelo martelo da graça.
Porque antes de ser pregador, ele precisou ser pregado pelo Evangelho. Deus tem pressa em algumas vidas. E se Ele tem pressa, Ele sabe que alguns precisam passar pela fornalha, passar pelo fogo. Porque Ele quer que a imagem dEle esteja inserida em você. Quando você pega uma prata, você vai colocar ela na fornalha, você colocou ela na fornalha para ela passar pelo último processo de molde, já está pronto, você vai colocar ela na fornalha. Sabe como o ourives sabe a hora certa dele parar de passar por esse processo? Quando ele começar a ver a imagem dele refletida na prata. Enquanto ele não ver a imagem dele na prata, aquela prata continuará na fornalha. Então ele vai pegar uma vez, está muito fosco ainda, aí ele coloca de volta. Aí ele tira de novo. Não está bom ainda não. Coloca. Até uma hora que ele vai tirar e fala, opa, agora sim. Agora eu consigo me ver na prata. Você entendeu? Você é a prata. Cristo é o ourives. E Ele só vai tirar você da fornalha quando Ele começar a ver Ele próprio em você. Imagine se Deus falasse para você no céu, eu tinha tantas coisas para você, mas você não quis crescer. Coloque de pé, vamos fazer uma oração. Nós pregamos no culto de virada de ano muito rápido, porque o tempo estava corrido, sobre Ezequiel 47. E hoje o mesmo chamado do Evangelho está sendo destinado a nós. Deus quer que você tenha novas experiências com Ele. Sabe, eu não aguento aquele discurso, Deus já me usou muito. É quando alguém fala que Deus já me usou muito, eu pergunto, será que ele está desviado, ele abandonou o Evangelho, ele não tem mais Cristo no coração? O que aconteceu? Não é que Deus já te usou, Deus quer te usar, Ele vai te usar ainda mais. Mas eis a questão, será que nós estamos disponíveis para o crescimento? Os processos de carpintaria da graça. Os processos de poda do agricultor. Os processos de moldes do oleiro. Quero orar por você. Quero orar por você, você que quer crescer. Que você sabe que você precisa de ajuda para crescer. Sabe, eu não quero orar por você que quer continuar a mesma coisa. Se você quer continuar a mesma coisa, essa oração não é por você. Mas eu quero orar por você que sabe que precisa melhorar. Às vezes você não sabe aonde, mas sabe que você precisa. E se você sabe aonde você precisa melhorar, você precisa vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Você que quer melhorar, vem aqui à frente, vamos orar juntos uns pelos outros. Você sabe aonde melhorar, vem aqui à frente, vamos orar juntos pelos outros. Vem aqui à frente, vamos orar uns pelos outros. O Senhor te chama para crescer, melhorar, avançar, progredir, ir à frente. E como a luz da aurora vai raiando até ser dia perfeito, o Senhor quer que você seja um dia perfeito, raiando cada vez mais, brilhando cada vez mais. Deus está desenterrando ministérios, entregando dons, restaurando chamadas. Ele está confirmando vocações. Pastores, eu gostaria de pedir para vocês, imponham as mãos sobre os nossos irmãos. À medida que nós fomos orando aqui, venham e imponham as mãos sobre a vida deles. Podem vir aqui, estar espalhados impondo as mãos. Senhor Jesus, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais da Tua presença em nós. Nós queremos mais da Tua ação em nossas vidas, Jesus.
Nós queremos mais de Ti sobre as nossas vidas. Nós precisamos de mais de Ti sobre nós. Nós queremos crescer mais, avançar, progredir. Nós queremos algo mais profundo. Deus, eu sei que há pregadores aqui, missionárias, homens e mulheres de Deus, que foram chamados para espalhar as boas novas, para liderar multidões, para falar do Teu amor a vidas, chamados para servir ao Senhor. Então, Deus, fortaleça essa vida, que Ele suporte os processos da carpintaria, que Ele suporte os processos da olaria, que Ele suporte os processos da poda, Jesus. Jesus, que nós possamos crescer, que nós possamos avançar. Deus, estamos cansados de uma vida de superficialidade, de comodismo. Nós queremos mais. Nós queremos, Deus, impor as mãos e algo acontecer. Nós queremos, ó Deus, ter sonhos espirituais. Nós queremos, Deus, ter um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Nós queremos mais. Nós queremos, ó Deus, nas madrugadas, sermos despertados pelo Teu Espírito, para termos um momento a sós contigo, Jesus. Há muitas vidas que o Senhor fala que tem saudade aqui. Saudade de quando levantavam pelas madrugadas. Saudade de quando choravam em Tua presença. Saudade quando se derramavam, se entregavam, sem reservas a Ti. Mas Deus, hoje é o dia que o Senhor chama meninos a homens, meninas a mulheres, em profundidade contigo. Hoje é o dia de crescimento. Hoje é um rompimento da nossa síndrome de Peter Pan, Jesus. Nós queremos mais de Ti. Nós precisamos de mais do Senhor. Analadando quebradas. Andaragassumidadérias. Ah, Senhor, restaura. Aramandaganderadas. Fortalece essas vidas. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Nós precisamos de mais do Senhor. Nós dependemos de mais da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode olhar para essa pessoa do seu lado e diz: você vai crescer. 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 Nós iremos crescer. Nós iremos avançar. Nós iremos progredir. Nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Amém?